gente tem uma missão muito grande aqui para manter o pessoal nessa live. Sabe com qual live a gente está concorrendo? Diga. Com o pessoal da Turma do Pagode. Então, mas aí a gente tem que escolher se a gente quer se divertir ou se a gente quer alcançar as nossas metas. É verdade, é verdade. Então, pensando assim, deixa a concorrência assistir a Turma do Pagode, né? E quem quer mudar os rumos da sua advocacia, fica aqui com a gente. Sim, sim. Não, guri, as minhas amigas me mandando ali, ai, amiga, desculpa, mas tá dando live da Turma do Pagode. Viu como é que são as amigas, né? Viu só, também de amizade. Pois é. Mas então tá, vamos aqui, né? Vamos ao assunto. Primeiro, doutora Anne, né? Se apresente aí para o pessoal que tá aqui nos acompanhando. Sim, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E eu agradeço por ter aceitado. Faz tempo que a gente está combinando, né? Faz. Nome é Anne Aguiar, eu sou advogada, mediadora, atuo também em âmbito judicial, sou mediadora extrajudicial e judicial. Também integro a Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões, comissão essa que eu conheci a doutora Bárbara. Sim. Foi uma grata surpresa conhecê-la nessa comissão, onde a gente estabeleceu essa amizade que troca muito, né? Em tempos que muitos advogados acreditam que há muita concorrência, que há muita deslealdade, eu já vejo pelo contrário. Né? Que compartilhando, somando, trocando exatamente, todos crescem juntos, né? Exatamente. Eu compartilho dessa linha assim, de raciocínio. Eu sempre digo, eu não tenho concorrentes, eu não penso em concorrência, né? Eu sempre penso em como agregar, como ajudar. Às vezes muitos colegas me mandam perguntas ali, me mandam dúvidas, e eu não tenho problema nenhum de conversar e compartilhar, porque eu acho que quanto mais qualificada tiver a advocacia, né? Os nossos colegas, quanto mais qualificados estiverem, é melhor para todos, né? É melhor para nós, é melhor para todo mundo, para os clientes, né? Para a sociedade. Então, todo mundo ganha. Então, realmente, isso é maravilhoso. E, doutor, o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, que até a gente vem conversando faz tempo, né? Uma das suas especialidades aí, que eu acho que é bem relevante nesse período agora, né? Dessa quarentena toda. Esses dias eu vi uma notícia, até compartilhei aqui no meu history, aqui no Instagram, que até vou olhar aqui para não trocar os números, que a pandemia trancou mais de 3 milhões de processos só no Poder Judiciário gaúcho. Né? Toda essa questão. E, inclusive, por isso que achei bem interessante a gente abordar esse tema, que a doutora é expert ali para conversar com a gente. Como fugir disso? Né? Esses dias foi exatamente isso. Eu atendi um cliente traumatizado pelo processo judicial e ele me procurou para querendo reaver algumas questões, mas ele disse, doutora, tem outra alternativa? Eu não quero enfrentar mais 3, 4 anos de processo. Né? Será que a gente tem alguma outra alternativa? E aí entra agora a doutora Anne para conversar e nos contar um pouco dessa outra alternativa, né? Os benefícios, enfim, conversar aí o que a doutora achar relevante. Na verdade, isso não é nenhuma novidade, né? A gente tem já, eu atuo com mediação desde 2014, mas a gente já tinha resolução do CNJ, resolução 125, já em 2010. Em 2016, então, a gente teve, além da lei da mediação, a entrada em vigor do CPC, que sempre teve o viés de enaltecer, de ser como primeira opção uma solução consensual entre as partes. Então, isso não é novidade. Mas de 2014 para cá, a gente tem realizado um trabalho de formiguinha, né? Eu brinco que eu era sabe aqueles malucos que ficam nas esquinas, o mundo vai acabar, o fim está próximo. Eu ficava dizendo assim, gente, a advocacia como ela é hoje, ela está com os dias contados. Exatamente. Né? Porque muito antes da pandemia, o judiciário já enfrenta a dificuldade de um grande número de processos. Sim, sim. Uma judicialização de questões que não cabe ao judiciário resolver. Então, cada vez mais as pessoas, os advogados, as famílias estavam encontrando uma dificuldade para tentar resolver os seus conflitos
que se estendiam por anos, quando a vida é dinâmica, quando as famílias são dinâmicas, e o judiciário já não consegue mais acompanhar esse ritmo. Com a entrada da pandemia, essas tintas ficaram mais fortes, porque o judiciário de portas fechadas, mesmo com plantão, mesmo com ferramentas que nós temos, as audiências a princípio não ocorrendo, existindo uma iniciativa de ser virtual, mas de qualquer forma a advocacia ela estagnou. Ela tentou, agora está buscando se reinventar e ver como que eu vou enfrentar essas questões. Exatamente. É uma dificuldade. E nesse ponto, a mediação ela pode auxiliar e muito. O que é a mediação para quem não conhece, para quem não trabalha com isso? Muitos dos colegas conhecem, mas eu vou esclarecer um pouquinho como funciona a mediação. Porque até foi importante, fazer para não esquecer aqui que a doutora comentou, não é novidade, né? Não é novidade a mediação, mas ainda tem muita gente que desconhece. Muita gente que desconhece que tem esse caminho, né? Então, inclusive, até mesmo ainda é aquela advocacia um pouco mais antiga, no sentido, eu vou para o litígio, eu vou para a briga, eu vou mostrar que a minha tese é maravilhosa e eu só quero ganhar uma sentença. E, na verdade, nós não temos mais, cada vez menos espaço para essa advocacia, né? A mediação, na verdade, é onde a gente vai ter um terceiro imparcial, o mediador, que vai auxiliar as partes que estão em conflito a buscar um entendimento trazido por elas, construído por elas. Nesse trabalho, nesse método autocompositivo, o advogado é quem vai auxiliar quanto à questão técnica. O protagonismo é das partes, são as pessoas que vão buscar esse entendimento. O mediador ele não pode sugerir, ele não vai trazer soluções, ele vai ser um instrumento para restabelecer essa comunicação. De muitas vezes pessoas que, desde a esfera civil, que tiveram rompimento, e principalmente na questão familiar. Porque a gente sempre diz que uma união se dissolve, mas jamais uma família. A família nunca deixa de existir. Então, a gente busca uma nova forma para essa família se comunicar de forma respeitosa, até auxiliando elas a encontrar um formato para elas, para o futuro, conseguirem resolver os seus conflitos sem ter que buscar ajuda toda vez do judiciário ou de um profissional. Elas aprendem uma forma de manter essa comunicação e, através dela, buscar resolver. Porque, muitas vezes, um casal se separando, quando uma criança nasce, elas vão ter que resolver questões por 18 anos ou mais. Sim. Então, imagina se a cada problema, a cada conflito, elas vão ter que ir lá bater as portas do judiciário. Exatamente. E até pegando já um gancho daí da doutora, às vezes o cliente me procura e diz assim, doutora, a gente não está entrando em consenso sobre se vai para uma escola pública ou particular. Se a gente não entrar em consenso, o que faz? Bom, aí vai judicializar, vai ter que um juiz decidir sobre isso. E às vezes parece até absurdo, né? Porque tu vai precisar que... Exato, não faz sentido. O pai e a mãe não conseguem entrar num consenso se vão colocar em uma escola particular ou pública, ou em qual escola colocar. E vai ter que o juiz, que não conhece a realidade daquela família, que não conhece né, o ambiente ali, decidir o que vai ser feito. Né? Então, realmente... uma dificuldade. A doutora vai concordar comigo que em muitas das audiências de família, ao final, com a decisão do juiz, ambas as partes saem satisfeitas. Exatamente, exatamente. O juiz ele não conhece, por mais que ele busque as provas, ele conheça o processo, ele não sabe a realidade dessa família. Ele não sabe as questões, os interesses, os conflitos dessa família. Ele não está presente no cotidiano dessas crianças. Então, muitas vezes uma decisão apenas com o que consta no processo, ela não vai atender a todas as demandas, as necessidades e os interesses dessa família. Então, a mediação ela vem justamente para isso, para saber quais são as questões dessa família,
quais são os interesses dessa família e quais os sentimentos estão envolvendo este litígio. E é a partir daí que a gente vai conseguir auxiliar. É. E essa questão que a doutora colocou dos sentimentos que estão envolvendo, né? Isso é muito importante, ter essa sensibilidade de perceber, porque muitas vezes, eu sempre dou esse exemplo, a briga pelo apartamento não é pelo apartamento. Tem outras coisas por trás disso, né? E aí tu entender aquilo ali, saber, não, mas olha, eles estão brigando, mas não é pelo apartamento, tem outros interesses, outras questões por trás, que é exatamente isso, entender, né? Separar a pessoa do problema, entender, vamos pensar de forma a solucionar, né? E qual o interesse que tem por trás dessa discussão? O que está preocupando o outro, para ficar mais claro, né? Entender o interesse é pensar, por que a pessoa está insistindo que ela quer esta pensão alimentícia? Né? Qual é a preocupação por trás dela em querer isso? Qual é a preocupação por trás dela querer esse apartamento? Então, é muito mais complexo, não é só uma divisão de patrimônio pura e simples, né? São questões ali muito emocionais, né? E muita coisa que a gente percebe ao longo dos anos da experiência que as demandas são muito voltadas para as questões financeiras, né? Como se vai se estabelecer a pensão, como se vai estabelecer a guarda. E a gente percebe ao longo do processo da sessão de mediação que quando a gente resolve esses conflitos, esses sentimentos que levaram ao processo, essas questões de guarda, de alimentos, isso se soluciona de uma forma muito mais tranquila. Porque as pessoas já mudam de posição, elas já compreendem que aquilo já não faz tanto sentido. Então, elas deixam de brigar por aquilo e juntas buscam uma solução que atenda aos interesses da criança, principalmente. Sim, sim, exatamente. Até a gente estava conversando esses dias, né, sobre isso, né, doutora? E eu achei muito interessante que tu comentaste que a mediação, um dos benefícios é restabelecer essa comunicação, né? Auxiliar ali a entender e a restabelecer essa comunicação entre o casal e, inclusive, a comunicação com os filhos. É importante destacar que a mediação ela não é uma terapia, ela não é um braço da psicologia. Sim, né? sim. A gente tem um objetivo específico, é um trabalho. Muitos advogados até, às vezes a gente encontra essa crítica de cada sessão pode durar até 2 horas. Diz, é muito tempo. Eu disse assim, não, tempo são anos um processo durando. Né? O que Com são certeza. 2 horas frente a anos de processo. Né? Sim. E dentro disso a gente pode colocar que o nosso tema é como que a mediação pode auxiliar nesses tempos de pandemia, né, de fóruns fechados, que a gente tem essa dificuldade de ter audiências presenciais. E a mediação ela vem como uma solução dentro a gente chama de sistemas multiportas, né? Onde a nova advocacia ela vai ter que aprender a lidar com isso. Onde eu não tenho só... O advogado não é só aquele que peticiona, que judicializa, né? Ele tem no seu escritório, quando o cliente chega ao seu escritório, uma gama de opções, que a gente chama de sistemas multiportas. Onde ele pode optar por uma solução cartorial, né? Uma forma extrajudicial, um cartório. Onde ele pode optar por um sistema de eu vou buscar uma conciliação, eu vou buscar uma mediação, que são institutos diferentes. Isso é algo para uma arbitragem. Ou não, isso é algo que realmente eu vou ter que judicializar, porque envolve outras questões, que, por exemplo, menores, que a gente não consegue resolver no cartório. Então, é o advogado que vai, dentro desse sistema de opções, apresentar para o seu cliente a melhor forma que seja mais célere, mais econômica, uma forma que o seu cliente não vai ficar esperando. E isso beneficia tanto o cliente quanto o advogado. Porque eu me recuso a acreditar, por exemplo, que os honorários que um advogado cobre por um inventário, por exemplo, que dure uns 10, 12 anos,
que esses honorários vão realmente condizer com o trabalho que vai ser realizado ao longo desses anos. Eu tenho Com certeza que o certeza, não. prejuízo vai ocorrer. Sim. É que nem eu sempre digo para o cliente, né? Se fosse pensar, vamos lá na tabela da OAB, um divórcio litigioso e um consensual, um acordo. O divórcio litigioso é praticamente o dobro. Só que eu, como advogada, eu com certeza prefiro um divórcio consensual. Porque é bem isso, não remunera o preço que tu cobra para um litigioso que vai durar 4, 5, 6, enfim, pode se estender muito mais, até dependendo da briga, do patrimônio, do que está envolvido ali, com certeza não remunera, né? Então, a mediação, ela é boa para o cliente, para o advogado, realmente todo mundo ganha, né? Uhum. E é como a doutora disse, é um sistema onde os ganhos eles são mútuos, né? E também atende às necessidades das partes envolvidas. Sim. E também. Oi? Não. Só disse sim. Não, e outra coisa que é importante, assim, é o advogado conhecer esses processos, que é algo que eu já venho, por isso a criação desse Instagram, para que as pessoas conheçam como funcionam os princípios, as técnicas, os procedimentos que são utilizados. Por quê? Depois, mas eu não quero ser mediadora, Anne. Ok, mas por que é importante conhecer? Para que o advogado possa participar de uma forma mais efetiva da mediação. Conhecendo as técnicas e os procedimentos, ele pode ir melhor preparar o seu cliente para ser uma mediação produtiva. E quanto mais colaborativo e informado for esse advogado, a gente tem avanços muito mais significativos. Então, quando se conhece o processo, conhece as técnicas que podem ser abordadas, os resultados são infinitamente melhores. Então, é algo que mesmo que a pessoa não queira atuar como mediador, é importante que ela conheça, né? E até para oferecer para o seu cliente esses benefícios. Exato. Que é como eu faço no escritório. Eu não sou mediadora, eu tenho a doutora Anne que auxilia, né? Me auxilia, mas eu sei que tem esse serviço. Eu tenho um perfil conciliador, eu prefiro 1000 vezes a conciliação. Eu penso que o litígio é só para traumatizar, trazer desgastes emocionais, cortar vínculos que talvez nunca mais sejam restabelecidos, né? O litígio realmente ele deixa muitas marcas. Então, se o momento que o advogado tem, ele não precisa ser ele o mediador, né? Até porque eu acho que não pode, né, doutora? Talvez me corrija aí. Eu não posso atuar como advogado. Eu preciso dos dois profissionais, né? Pois exatamente. Então, mas tu saber que tem essa ferramenta, digamos assim. Saber que tem essa ferramenta, saber que tem isso aí para poder oferecer para o teu cliente, que é como eu faço. Eu sempre trago, olha, nós temos a mediação, que a gente tem aqui a doutora Anne, né, que vai conversar, vai explicar como funciona, como a doutora já me explicou, vai falar para as partes, dizer se elas querem participar, que até eu vou querer depois que a doutora me explique como funciona essa mediação para formalizar, para fazer o acordo e depois só levar para o juiz homologar. Só para nós explicar para quem não é da área jurídica que está aqui acompanhando como que funciona essa mediação, tá? Na prática. Se eu contrato ali, estou ali com o advogado e aí eu quero essa mediação. Como é que ela funciona ali? E para nós só formalizar, talvez fechar esse acordo para depois só levar para o juiz homologar. Essa mediação aí particular, digamos assim, né, doutora? O ideal é que todo o escritório de advocacia tivesse à sua disposição um mediador. Esse que seria o ideal. Porque daí, dependendo a análise do advogado. Mas no momento que ele percebe que essa é uma demanda que pode ser resolvida pela mediação, e o que eu acho importante, por mais que a mediação é algo voluntário, que as partes precisam concordar em participar, ninguém participa do que não conhece. E cabe ao advogado esse esclarecimento. E um equívoco muito comum que eu percebo ao longo dos anos é o advogado chegar assim para mim: doutora, não vai ter mediação, porque eu já conversei com a minha cliente e ela não quer fazer acordo.
Aí eu sempre dou uma risada e disse, tá, doutor, mas já que nós estamos aqui, quem sabe a gente conversa e eu só explico os procedimentos que vão ser adotados, como funciona a mediação. Você me dá um voto de confiança? E posso te afirmar, Bárbara, até hoje eu nunca tive um caso que as partes assim, ó, eu não quero participar. Imagino. Há casos em que ao longo da mediação a pessoa diga, não, eu não quero continuar com a mediação. Ok, a pessoa não quer, a gente encerra, prosseguimento normal. Pode ser, se for pré-processual, encaminhado o processo, ou o processo tem o seu andamento normal. Mas eu nunca tive essa experiência da pessoa se negar, dizer, não, eu não quero participar. Porque é algo que empodera as pessoas, elas podem decidir a respeito da vida delas, né? Sim. E após a mediação, a gente tendo esse termo, porque a mediação ela pode ocorrer de várias formas. Ela pode ocorrer de forma extrajudicial, onde ela pode ocorrer nos escritórios, em câmaras de mediação, onde a gente tem essa diferenciação. O mediador, ele não pode advogar na causa. Eu brinco que eu tenho duas roupinhas. Uma roupa de advogada, onde então eu estou impedida de mediar nos processos em que eu advogo, e outra roupinha de mediadora, né? Então eu preciso me posicionar. Ou eu atuo como mediadora, ou eu atuo como advogada. Então, eu posso atuar como mediadora em processos extrajudiciais, onde a gente pode, dependendo se envolve, se não envolve menor, fazer um termo que daí, de forma extrajudicial, a gente vai conseguir resolver no cartório. Ou a gente pode ter uma mediação pré-processual, também dentro de um SEJUSC, né, no judiciário, ou uma mediação judicial em si, onde tem os mediadores cadastrados pelo tribunal. Então, são essas opções. De qualquer forma, se as partes participarem e chegarem a um entendimento, esse entendimento vai ser levado a termo. E somente esse entendimento. Porque a mediação ela é confidencial. Tudo que se diz numa mediação, ela não poderá, as informações trazidas, serem levadas ao processo. É realmente confidencial para que as pessoas se sintam confortáveis a realmente estarem dispostas ao entendimento. Então, só o que é acordado é levado a termo. Se não há acordo, não tem termo. Esse termo, então, ele poderá ser homologado, né, pelo juiz, e daí ele passa a ter força de sentença. Então, ele também traz uma segurança jurídica. Sim. Mas um fato muito curioso é que muitas pessoas não vão buscar essa homologação. Porque... Não, porque o acordo, ele é tão bem amarrado, as pessoas tomam uma decisão tão segura, uma decisão informada de uma forma tão segura, que aquilo passa a valer. Então é algo bem comum, as pessoas nem buscarem a homologação e por anos seguir valer ali no termo. Porque a gente faz uma técnica chamada teste de realidade ao final, quando vai se chegar ao termo, para perceber se realmente se as pessoas vão conseguir cumprir aquilo, se é um termo viável para ser cumprido, se as pessoas realmente não precisam fazer uma adaptação para cumprir o que está ali. Então, dificilmente claro, há questões que sobressaem, que surgem na vida, mas se dentro da normalidade, geralmente eles são cumpridos. E eu acho, talvez, doutor, me confirma se eu tiver, me corrija se eu estiver errada, mas talvez essa questão de nem precisar homologar, eles mesmo cumprirem aquilo, deve ser pela sensação de que ele é feito por todos, ele não é uma coisa imposta, é uma conversa, são reuniões, né? São reuniões ali que a pessoa vai construindo aquele termo, aquele acordo em conjunto. Então, no momento que eu mesmo sugeri, eu contribuí, eu trabalhei na construção deste acordo. Não foi um advogado que impôs, não foi um juiz que impôs, foi as partes ali construindo junto aquele acordo. E isso traz na pessoa, bom, agora vamos realmente cumprir, né? Porque foi construído e essa construção foi dentro de uma realidade que possa ser cumprida. Né? Necessidade de homologação, a gente sempre pede que os advogados, né, conduzam para homologação. Façam a revisão da homologação.
mas não é algo que as pessoas têm que ir lá, ai, já homologou porque eu preciso executar. Sim, Dificilmente. elas já estão cumprindo. Aham. Elas ainda brincam assim, já tá valendo? Eu disse, sim, Uhum. não Já é o tá que vocês valendo. acordaram? Então já começa a partir de hoje, porque é uma Perfeito. construção delas, né? E nada como fazer um acordo, é um acordo de acordo, né? É um acordo, Uhum. tu estando ciente e concordando realmente. Porque uma coisa que eu acho muito, muito errado, e eu acho que isso está muito na postura do profissional também que faz o acordo, deixar no cliente aquela sensação que acordo é cada um ceder um pouco. Eu não sei até qual é, o que a doutora pensa sobre isso, mas eu acho que acordo bom não é esse acordo que cada parte sai com a sensação de que eu tive que ceder aqui, ela cedeu ali para a gente poder fazer um acordo. Eu acho que não é assim, né? Acho Não, que é para uma mim tem que ser como. construção. Exatamente. É como se a gente diz, é um jogo ganha-ganha, né? É possível fazer um Uhum. acordo num jogo assim. Uhum. Perfeito, perfeito. Tem Doutora, que então, trazer benefícios para todos, né? sim, sim. E até uma dúvida que eu tinha, que eu já perguntei há um tempo atrás para a doutora, era isso, se a gente podia fazer essa mediação quando envolvia menor, né? Quando envolvia Uhum. direito de visita, alimentação, guarda, se Uhum. poderia se ter essa mediação ali antes, só para levar para homologar para o juiz, né? Sim, sim. O que a gente vai necessitar, aí sim, obrigatoriamente vai necessitar da homologação por envolver direito de menor, Uhum, sim, aí né? obrigatoriamente, né? Sim, precisa ser preservado o direito do menor. Uhum. Mas ele já pode ir todo desenhado. Sim. Como vão se dar a convivência, vai se dar o sustento, né? Uhum. Toda essa dinâmica vai ocorrer, e isso a gente já deixa a termo, todo Sim, desenhado, e só vai solicitar, então, a homologação desse só pedido. homologação. Porque igual o juiz vai dar vistas ao MP desse acordo, Sim. e então depois retorna Uhum. para ele decidir pela homologação ou não, é uma decisão do juiz. Mas Sim. como isso é construído a tantas mãos, né? Tem a participação Exatamente. das partes, tem a participação dos advogados que tem Uhum. que estar. E nisso a OAB tem trabalhado muito de que a gente já adota essa prática aqui no Rio Grande do Sul, mas talvez em outras cidades, em outros municípios do país isso seja um pouco diferente. Aqui a gente enaltece a importância do advogado acompanhar, orientar e trazer junto com o seu cliente opções, né? Preparar realmente o seu Uhum. cliente para uma mediação. Exatamente, preparar e explicar, né, um pouco ali, dar essa opção, explicar, porque geralmente aquilo, eu sempre digo, aquilo que a gente não conhece, a gente teme. É. E às vezes o primeiro momento é recusar, que nem a doutora Uhum, mesmo disse, que às vezes o advogado uhum, diz, não, não vai querer mediação. Às vezes a pessoa uhum, recusa porque não conhece, né, uhum, não foi explicado, não sabe dessa opção. Aí tu fala, mediação, como assim, né? E às vezes também a uhum. própria parte ainda tá magoada no divórcio, tá? Ainda, às vezes no início com aquele sentimento de querer uma vingancinha, digamos assim, Uhum. né? E não, nada de acordo, nada de mediação, porque eu quero realmente tirar tudo dela, eu quero tirar tudo dele, como a gente escuta às vezes, né, doutora? É, Quando a doutora está com a sua vestimenta de advogada, já deve ter escutado talvez isso, né? Eu quero bastante. tirar tudo. Então, poder mostrar e poder trazer, por isso que eu achei muito relevante o tema. Como a doutora comentou no início, nós temos processos parados agora, principalmente os processos físicos, né? Um pouco mais com dificuldades ali, mas isso não é uma realidade de agora, né? O benefício da mediação não é de agora, já é de muito tempo. E eu acho que a gente tem que abordar mais esse tema e realmente trazer mais esse tema, assim, à baila, assim, para a gente Uhum. poder difundir essa ideia e trazer esse conhecimento. E Uma agora dúvida. também, só concluindo que agora também a Isso. gente tem a opção de fazer a mediação de forma online. Então a gente não precisa Sim. esperar o judiciário voltar, a gente não precisa esperar a pandemia acabar, porque as demandas familiares, elas são para o agora, elas não são para daqui uma Uhum. semana, duas, três. Sim, Então, sim. nós temos a possibilidade de hoje estar mediando e resolvendo os problemas dessas famílias Exatamente. de forma online. Exatamente. Exatamente. Até porque a gente faz essas reuniões online, leva para o juiz homologar e os processos eletrônicos estão andando.
né? Uhum. Eu até estou aqui positivamente surpresa, né? Surpreendida, por exemplo, aqui em Canoas, os processos eletrônicos estão andando. Eu estou conseguindo Sim. finalizar acordos, todos os meus processos consensuais que eu entrei no início do ano, eu estou Uhum. conseguindo finalizar. Estão tudo sendo finalizado agora, exatamente por causa disso. Os processos eletrônicos estão indo, né? A Estão se dificuldade movimentando. está quando exige audiência, que são os É, casos de família, né? exatamente, Então, exatamente. a mediação também, ela pode ser requisitada a qualquer tempo, tá? Sim, sim. Ela só termina com o trânsito em julgado. Então, por exemplo, após sentença de primeiro grau, podemos mediar, né? Uhum. Tô com Execução, aquele. Uhum. podemos mediar. Sim, tô com aquele processo lá há 3 anos, nada de sair acordo. Corre no teu advogado, pelo amor de Deus, vamos mediar. A qualquer tempo. E Exatamente, outro erro exatamente. muito comum, que inclusive eu já cometi, a importância do terceiro imparcial. Eu, como advogada, eu não consigo mediar o conflito dos meus clientes. E eu percebi ao longo dos anos isso, que precisa do terceiro. É o Sim, sim, terceiro que faz a diferença. sim. Porque quando tu estás ali, tu conhece a demanda, tu sabe que as coisas estão ocorrendo ali. A gente é outro posicionamento, é incrível, assim. Isso eu fui Sim. aprendendo ao longo dos anos que quando eu preciso, eu convido uma colega para mediar os processos no meu escritório. Porque daí eu sei que esse terceiro imparcial vai conseguir conduzir melhor. Daí ali eu me posiciono como advogada. Sim, é E que são claro, papéis vai diferentes, colaborar. né? Papéis Sim, vai diferentes. colaborar com certeza, aquilo que a doutora colocou ali no início. O Uhum. advogado que já tem essa ciência, ainda mais quem também é mediador, né? Tu auxilia ali e colabora, né? Uhum. Doutora, uma dúvida. Pela sua experiência, eu sei que isso não é um número exato, tá? Mas geralmente quantas nesse procedimento pré-processual ali, em que as partes no escritório conversam, o mediador, os seus advogados, as partes, para fazer esse acordo, essa mediação. Quantas sessões costumam levar nos processos de família, divórcio com criança? O que a doutora vê assim pela experiência dela? A gente tem um protocolo que costuma seguir, eu pelo menos costumo seguir esse protocolo de 4 encontros. A gente inicia Uhum, com uma sessão conjunta, né? Depende, ainda a gente pode ter, se for de forma extrajudicial, atuando junto aos escritórios, a gente ainda pode fazer um encontro pré-mediação, onde a gente explica todo o procedimento. Deixa as uhum, partes tranquilas de que vai acontecer, e dentro dessa apresentação, se elas desejam participar. Estando ok, a gente marca então o primeiro encontro. No judiciário, a gente já parte para esse primeiro encontro. E nesse primeiro, nesse primeiro contato do mediador uhum, com as partes, que a gente chama de mediandos, eles vão trazer o processo, o que está no processo, com a linguagem deles, uma linguagem informal, uma conversa. uhum, Porque o mediador, ele não lê o processo. Ele não sabe da demanda. O advogado não vai dizer, mas eu tenho um processo assim, assim, assim. Vocês nem me conta, não quero saber os uhum, detalhes. Porque a gente uhum. precisa ouvir, a gente é o terceiro imparcial, né? Sim, Então, nesse exatamente. primeiro encontro, eles trazem a demanda. Após esse primeiro encontro, a gente faz um resumo para ver se entendeu bem o que eles estão trazendo, deixá-los seguros. A gente faz uma Uhum, pauta que vai trazer o que vai ser trabalhado. Por exemplo, restabelecer a comunicação, a convivência, alimentos. A gente faz uma pauta do que vai ser trabalhado. Após isso, a gente faz encontros individuais. Então, eu vou fazer um encontro, no caso de família, por exemplo, um encontro com o pai, um encontro com a mãe, né? Onde eu vou ouvir eles de forma individual. sim. Após esses encontros individuais, então, a gente faz um quarto encontro, onde a gente reúne e aí então começa a trabalhar propostas, possibilidades, as questões que vão sendo trazidas, o resultado dessas Uhum, 3 sessões anteriores. A partir disso, a gente pode chegar ao entendimento ou ter a necessidade de mais encontros. Mas a gente parte do princípio desses em família
desses 4 encontros, Claro. porque é uma vida, né? As pessoas não se unem por dias, semanas, elas têm questões de uma vida a serem trabalhadas, então leva um pouco mais de tempo. Na mediação civil, esse tempo pode ser mais reduzido. Depende da questão também. Sim. Se é um inventário, se é uma coisa na área de saúde. Cada demanda tem a sua peculiaridade. Sim, não, bem interessante. E até para trazer números, assim, que a doutora estava falando, número de processos, eu até fui pesquisar, porque eu estava já desatualizada de quantos processos judiciais nós tínhamos, né? E que como é importante a gente repensar a advocacia. E até nós temos muitos advogados aqui assistindo, e tem também tem seguidores meus que eu estou vendo aqui, tá? Tô acompanhando todo mundo, mas, gente, eu não sei falar e ler o que vocês estão mandando ao mesmo tempo. Que a gente possa responder. Tá? Eu vejo passando aqui, eu tô vendo o pessoal encaminhando, mas se eu presto atenção, eu me vou olhar perco. Pra ver se acha uma pergunta pra Tá, gente vê se tem responder. pergunta aí pra ti aí sobre a mediação. Mas pode ir falando, que daí Tá. eu acho. Mas, sim, então, enquanto a doutora vai vendo ali, eu vou ver. No site do CNJ, até final de 2018, tinha 78,7 milhões de processos judiciais em tramitação. Eles fizeram uma pesquisa dizendo que se não entrasse mais nenhum processo desde aquela data, precisaria de 2 anos e 6 meses para zerar o estoque de processos. Então, imagina. Imagina, é muito processo. O próprio ministro Barroso já declarou, antes mesmo, bem no início da pandemia, ele colocou que a mediação vai ser a saída. Vai ser a saída, exatamente. São muitas demandas, né? Exatamente. Até eu vi ali, eu acho que foi a Bárbara, minha xará aqui, eu vi que eu perdi ali, eu não vi todo a pergunta dela, mas acho que ela estava perguntando alguma coisa no sentido de que, tá, para o processo andar rápido, preciso então fazer acordo, né? É que não tem como um processo com litígio, enquanto as partes ainda estão discutindo, ele não vai ser mais rápido que uma mediação, que um acordo. Com certeza não vai ser. Às vezes é preciso as partes conversarem, ter essa mediação, ter um terceiro, ou às vezes mesmo até procurar um psicólogo para conversar, um terapeuta, mas aí seria assunto para uma outra live, né? Para resolver o porquê que aquelas partes ainda estão brigando naquele processo. Né? Para eles entenderem por que eles ainda estão naquele conflito, naquela briga, para poder resolver. E às vezes eles se entendem o outro e conseguem fazer um acordo, fazer uma mediação, porque não tem um processo... sim, Vara, isso mesmo. Sim, não tem como um processo litigioso, um divórcio litigioso, que nem esses dias o cliente que conversou comigo, ele disse, era um processo de guarda, visitas e pensão, que levou 3 anos. Levou até pouco, porque às vezes leva mais de 3 anos. Porque... eu tive casos, até eu acho que vai juntar ali, tem uma pessoa que perguntou sobre o acordo do Juizado Especial Civil. O que eu particularmente mais gosto de trabalhar é família e principalmente aqueles inventários. Família, ó! Aqueles inventários que estão lá entalados há 15 anos. Sim. E acaba passando de uma mesa para outra porque ninguém tem coragem, né, de abrir. Né? A gente sabe. Sim. Ele vai trocando de mesa, mas ninguém tem coragem. Volumes. Geralmente eu já tenho, né, uns 5, 6 volumes. Então, é uma coisa pessoal. Eu acho um desafio. Quanto maior o processo, mais eu gosto de trabalhar ele, né? E processos que duram 10, 15 anos é muito gratificante ao final, quando tu consegue um acordo. Consegue mediar. Ver as partes contentes com o acordo que chegaram. E mais ainda, muitas vezes a gente faz mediação de famílias, de pessoas que não conversam há mais de 10 anos. Pois aí elas já retomam que vão se encontrar, que vão conversar, que vão começar a tentar retomar essa relação. Isso é lindo, né? É gratificante. É gratificante. O que eu digo, o maior pagamento de uma mediadora é o restabelecimento de um vínculo, por exemplo, de um pai com um filho. Nossa!
Muitas vezes eles vêm, o pai não vê o filho já está às vezes 10, 12 anos e o pai nunca viu o filho. E a partir dali, entre as mediações, a primeira e o segundo, terceiro encontro, eles já trazem o relato. Ah, eu fui levar o meu filho na pracinha, eu fui com ele ao shopping, e foi muito bom, e eu estou feliz. Isso não tem preço, entende? É um trabalho, assim, trabalhar a questão da alienação parental. Né? Em vez de vir uma imposição do juiz, uma inversão de guarda, é trazer essa família à consciência, buscar oficinas de parentalidade e de não causar, porque todo o processo já é um trauma para uma família. Ela Com já causa. certeza, com certeza. Então, para a gente tentar ao máximo restabelecer essa família com outra configuração. Sim, é uma outra configuração, mas certeza. é uma família. E ela precisa se olhar como família. Então, acho que esse que é o nosso maior trabalho e o maior benefício desse trabalho. Diga. Eu ia responder sobre a pergunta sobre posso homologar um acordo extrajudicial no juizado especial civil. Sim, há pouco tempo nós fizemos um acordo de um processo que, se eu não me engano, eu estava no JEC, já há quase 12 anos. O JEC é o antigo Pequenas Causas, para quem não sabe, aqui está acompanhando. Juizado especial é o Pequenas Causas que se dizia. E é para ser célere, né? É para ser célere, né? Então ele já estava há mais de 10 anos e nós fizemos um acordo, né? Mediamos esse conflito, chegamos a um entendimento, um acordo e foi homologado e encerrado. Então, existe sim essa possibilidade. Deixa eu ver o que mais de pergunta. O que mais tem? Só não podemos nos perder no tempo. Controle. Que semana passada eu e o doutor Daniel, até o doutor Daniel passou aqui, tá? Eu vi ele aqui e o Instagram desligou na nossa cara. Nós estávamos fazendo a live e começou a contagem regressiva. Não deu nem tempo de se despedir. Aqui, tem um processo de paternidade ainda para definição de pensão que está parado pelo Covid. Esse é um caso, se o processo está parado, é uma possibilidade da gente sempre mediar. Se está em andamento, se está parado, mas com o Covid que a gente não tem, está dependendo de uma audiência, está dependendo de uma decisão e não está conseguindo, é muito mais fácil eu conseguir agendar, buscar a mediação, resolver fora do judiciário, do que eu ter que ficar batendo no plantão, mandando e-mail, tentando ligação, tentando conversar com o juiz. A pessoa já vai... Sim, porque a gente fica naquela, né? Tentando contato por e-mail, a nossa situação ultimamente tá assim, né, doutora? Aí liga, tenta por e-mail e vai... Antes a gente tinha o fórum com as portas abertas, nós íamos lá no cartório e incomodávamos, como eu digo, né? Mas agora, realmente, nosso contato tá ali por e-mail, por telefone. E com certeza. Né? Restrito. A gente quer ali, né? Mas fazer. Mas agora que a advocacia a gente não consegue advogar, que tá tudo parado assim. Não, a gente precisa ter um novo olhar para a advocacia. O problema é que se a gente ficar na antiga fórmula, a gente não vai conseguir trabalhar realmente. Mas se a gente perceber, utilizar as ferramentas que temos à disposição, dá para trabalhar, dá para trazer bons resultados para os clientes. É só uma questão de conhecer o procedimento e buscar alternativas, né? Sim. Tem mais uma pergunta, doutor Pedro. Vou mandar um beijo para o doutor Pedro, querido. A mediação pode ser feita em órgãos públicos, mesmo se tratando de direito indisponíveis? Sim. Mas há uma crítica. O Ministério Público do Trabalho tem feito muito isso. Mas a crítica que se realiza é em razão de um dos princípios da mediação, que é a questão do sigilo, porque ele bate de frente com tudo que é voltado para a questão administrativa, tem o princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade da questão administrativa, ele bate de frente com o princípio do sigilo da mediação. Então, a gente diz que é uma mediação às avessas, que não seria uma mediação raiz,
Seria uma mediação Sim, adaptada, a gente brinca, né? Mas sim. existe essa possibilidade de composição. É uma possibilidade, sim, mas não vai obedecer a todos os princípios da mediação, principalmente com a Uhum, questão do sigilo, né? uhum. Ali a Bárbara também, ela me. Não vale, tá? Porque como é o meu, eu vejo meu nome no final, ele acaba me chamando a atenção as perguntas dela. Ela tá com privilégios nessa live. Eu vejo ali. Até porque o que é de mediação, tô deixando pra ti, Anne, daí responder. Mas ela perguntou ali, né, como fazer para chegar no valor da pensão. Para mim, eu não sei como a doutora faz, né, ali com a sua roupagem de advogada quando chega nesse momento, mas o que que eu aprendi, né? Uma vez eu escutei de uma advogada bem antiga quando eu comecei, ela disse assim, ó, ela falou para mim, nós conversando, doutora, 30%, né? A gente não pode dizer que é 30%. 30% pode ser pouco, pode ser muito, né? Não, essa não é a forma mais correta. E desde então a gente aprende muito ali na prática, né? Inclusive com essa advogada, quando eu iniciei, eu aprendi a fazer uma planilha. A fazer uma planilha. E eu chego ao valor da pensão mais justa exatamente com uma planilha de todas as despesas da criança. E a gente tem que partir desse pressuposto, né? Inclusive eu tenho essa planilha no meu YouTube disponibilizada, tenho vídeos lá no YouTube também explicando como chegar a esse valor, mas eu não sei como que a doutora costuma fazer, talvez aqui vai fugir, né, do assunto um pouco da live, mas tudo são decisões informadas. Quando a gente começa a Sim. mediação, a gente pede justamente isso. Porque às vezes o pai e a mãe, eles não têm noção real de quantos são os custos dessa Os criança. custos. E, Isso é inclusive, verdade. podem ser custos diferentes dependendo de cada filho. Isso também é muito comum. A gente ter valores diferentes de acordo com as demandas de cada criança. Então, a gente sempre brinca que é o teminha de casa. É trazer para a mediação esses custos, porque às vezes a gente até se surpreende, a própria pessoa se surpreende com esses custos. Sim. E passa a Isso eu compreender já essa ouvi. dinâmica de uma outra forma. Então, a gente pede, inclusive, que eles tragam para que a gente possa discutir. E pergunta um para o outro, você sabia sobre esse custo? Você tem noção do que isso é? Porque às vezes as pessoas, como elas deixam de dividir o cotidiano, a realidade, às vezes elas não têm nem noção que isso está ocorrendo. E é isso que gera o conflito. Quando elas compartilham disso, quando elas... Ah, mas é verdade. Quando os genitores estão mais presentes, eles sabem que o tênis está apertando o pezinho da criança e daí que tem que comprar um novo calçado. Então, com base nisso, eles conseguem perceber e aquele valor, aquele percentual, ele não é mais uma imposição e passa a ser uma necessidade. É uma percepção que aquilo é necessário. Exatamente, isso. Ai, travou aí. Tá me ouvindo, Anne? Eu tô te ouvindo. Travou um pouquinho, tá. Não, o teu travou ali um pouquinho no final. Mas isso realmente é muito interessante, porque eu já vi várias vezes o cliente trazer para mim ali, Bárbara, fiz a planilha que tu falaste. Eu não tinha noção que eu gastava tudo isso de mercado. Eu não tinha noção que todos os gastos era este. E muitas vezes a gente constata que aquela pensão que aquele pai está querendo pagar é muito menos que quando ele estava em casa, ele gastava muito mais com o filho. E que, na verdade, aquilo que hoje ele está achando muito é menos do que ele gastava quando estava em casa. Então, é bem interessante realmente trazer até na própria mediação também, levantar esses valores, né? Sim, a gente começa a trabalhar, porque como que a gente vai trazer opções e possibilidades numa realidade que a gente não conhece? A gente precisa botar no papel, por isso que a gente tem uma mesa redonda, né, onde tem muitos papéis, muitas canetas, onde a gente pode desenhar todas essas possibilidades. Né? E às vezes não é uma primeira opção, uma segunda opção, às vezes juntando um pouquinho da primeira com um pouquinho da terceira, da quarta, juntos se constroem alternativas. Exatamente. Não, perfeito, muito bom, né? Acho que o nosso papo aqui tá muito bom, acho que o pessoal tá gostando pelo jeito, né? Tem bastante. O assunto tem bastante. Vai, imagina. Bom, deixa eu só lembrar, quero saber se meu marido que tá aqui assistindo, ele lembrou de fazer o print que eu pedi para ele fazer um print da tela.
Já tem um print aqui da nossa tela aqui, né? Doutora, não sei se tem mais alguma coisa para colocar, que a gente já está chegando nos últimos minutinhos aqui. Não sei se a doutora quer colocar mais. Eu queria agradecer pelo convite, me colocar em plena disposição para quem tiver alguma dúvida, que queira conhecer mais. Eu criei esse espaço para tratar, para esclarecer sobre o Instituto da Mediação. Algo que ainda, por mais que tenha muitos anos, as pessoas ainda têm muitas dúvidas de como isso pode trazer benefícios para a vida. Sim. Para os advogados, eu sempre me coloco à disposição de explicar como o processo ocorre, como os benefícios podem se alcançar, os benefícios dentro do escritório. Então, quem tiver qualquer dúvida, estou sempre à disposição para esclarecer. Perfeito, perfeito. E eu chamo, hein, doutora? Pode. Eu chamo para nós fazer outra live. Porque assim, ó, eu adoro trazer informação aqui, né, para o pessoal que me acompanha e trazer não só ali do que eu atuo, mas coisas que podem contribuir, né? Porque o processo de família ali, o divórcio, não é só o divórcio direito, tem outras questões relacionadas. Então, trazer informação, porque eu penso assim, ó, a gente quando tem informação, a gente faz melhores as nossas escolhas, né? Sim. Então, quanto mais informação, melhor são as nossas escolhas. Então, por isso que eu idealizei esse Instagram aqui também, trouxe o Instagram, trazendo conteúdo aqui informativo sobre direito de família, porque exatamente eu acho isso. Eu acho que quanto melhor, mais informação a gente tem, a gente pode escolher melhor, né? Tomar uma decisão muito melhor. E muito obrigada, doutora, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Né? Muito obrigada mesmo. Obrigada para todo mundo que esteve aqui, que passou aqui, pessoal que mandou aqui mensagem, coraçõezinhos, né? Muito obrigada a todo mundo que participou aí. Sim, então, e a gente até a próxima, gente. Até a próxima, então. Um beijão. Beijo. Tchau, doutora. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.